onde investir em 2022 com pouco dinheiro. Você deve estar se perguntando onde investir em 2022, se é investimento em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimento exterior, mas como que você faz isso com pouco dinheiro? E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, mostrando como que vocês podem investir em 2022 investindo pouco dinheiro. Se você tem pouco dinheiro para começar a investir, isso não vai ser empecilho para você começar a investir o seu dinheiro em 2022. Se você está assistindo esse vídeo e é um investidor que já investe há um bom tempo, tem mais dinheiro para aportar, seja 300, 400, 500, R$ 1.000 por mês, esse vídeo também é para você que a estratégia que é a mesma, tanto você tendo ali a partir de R$ 10 até 1.000, 2.000, 3.000. Então, vem aqui comigo, acompanhe, vamos descobrir onde você deve aplicar e investir o seu dinheiro em 2022. Pessoal, antes de começar por aqui, queria fazer 2 pedidos para vocês, somente 2 pedidos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, toda terça e quinta-feira. Ative o sininho de notificações e deixe o like, curte bastante o nosso vídeo. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E eu preparei esse conteúdo aqui com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa escolher melhor onde você vai aplicar o seu dinheiro em 2022. E afinal, né, pessoal, eu bato tanto nessa tecla aqui no canal. É possível começar a investir com pouco dinheiro? Sim, é claro, e eu vou te mostrar aqui que você pode começar a investir, ou se você já investe, potencializar melhor o seu conhecimento e até mesmo os seus investimentos em 2022. Mas antes de começar a fundo aqui realmente nos investimentos, né, onde você deve aplicar o seu dinheiro em 2022, primeiramente você deve ter a sua reserva de emergência pronta, de no mínimo 6 meses do seu custo de vida. Como eu sempre falo aqui para vocês, ter a reserva de emergência é fundamental para que no momento de crise, no momento de emergência, você tenha onde tirar o seu dinheiro, de manter a sanidade, poder dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro. Você sabe que você vai estar amparado. Então, antes de querer começar a investir, seja em 2022 ou seja em qualquer classe de ativos, tenha sempre a sua reserva de emergência, é o primeiro passo, e depois a gente vai começar a investir o nosso dinheiro. Turma, eu separei alguns investimentos aqui que vocês podem começar a investir o seu dinheiro em 2022. E esses investimentos aqui que eu vou mostrar para vocês, que vou, de certa forma, montar uma carteirinha aqui, montar umas opções para vocês terem mais noção. Esses investimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, onde você possivelmente pode aplicar o seu dinheiro, ele tem que seguir aqui 4 pilares importantes para que você possa investir nesses investimentos que eu vou dizer aqui para vocês. Esses pilares são diversificação, ou seja, são investimentos que você pode investir com pouco dinheiro e mesmo assim você já começa diversificando. E a diversificação, para quem não entende muito bem, a diversificação é a chave para você minimizar os riscos e aumentar o seu retorno no longo prazo. São investimentos convexos, ou seja, você pode ter um pequeno percentual desse investimento da carteira, que esse pequeno percentual pode se tornar um percentual muito relevante da sua carteira. Um investimento convexo é dessa forma. Mesmo você tendo pouco, esse pouco pode se tornar muito. Potencial de valorização, ou seja, esses investimentos também, pensando no longo prazo, têm grandes potenciais de valorização. E por último aqui, renda passiva, ou seja, você investindo aqui também nesses investimentos que eu vou dizer para vocês, você já vai conseguir receber uma renda passiva no próximo mês. Investiu hoje, daqui a um mês você vai receber a sua primeira renda passiva. Eu tenho certeza, se você que está assistindo esse vídeo nunca recebeu uma renda passiva, ou seja, a renda passiva é aquele dinheiro que você vai receber, que você não vai precisar trabalhar por ele, você não vai precisar suar a camisa por ele. É um dinheiro que você investe e o dinheiro vai trabalhar para você em forma de proventos, dividendos, entre outros. E com esses investimentos que vão respeitar esses pilares aqui que eu fiz para vocês, vou, de certa forma, trazer alguns exemplos de bons investimentos que vocês podem investir o seu dinheiro em 2022, pensando se você tem pouco dinheiro para começar a investir. Mas lembrando que esses investimentos aqui não é recomendação de investimentos, eu apenas gosto de trazer aqui vídeos explicando para vocês, mostrando na prática como vocês tomam melhores decisões com o seu dinheiro, para que você possa rentabilizá-lo no longo prazo. Um bom exemplo para você já começar a investir bem e diversificar em investimentos em ações brasileiras, você pode começar a investir pelo ETF BOVX11, ou seja, é um ETF que replica o desempenho do índice Bovespa. Se você comprar esse ETF, você está comprando as mesmas ações que compõem o índice Ibovespa. E esse ETF é um ETF passivo, ou seja, ele vai ter a mesma rentabilidade do índice Bovespa. Ele não vai superar o índice Bovespa, mas também
ele tem a tendência de ter a mesma rentabilidade do índice Bovespa. Lembre-se que o índice Bovespa é o índice que acompanha o desempenho da Bolsa de Valores. Agora, o ETF BOVX11 é um ETF que você pode investir, que ele tem as mesmas empresas, tem um gestor por trás ali, que ele é responsável por alocar a porcentagem certinho, para que esse índice ele tenha o mesmo desempenho da Bolsa de Valores. E você pode negociar esse ETF a partir de R$ 10,50. Ou seja, você precisa de muito pouco para você investir em boas empresas e ótimas empresas brasileiras. Então, a partir de R$ 10 você já tem ali a convicção que você pode já começar diversificando, porque comprando uma cota desse ETF, você já se expõe a várias empresas. É como se você estivesse comprando uma cesta de ações. E a grande vantagem desse ETF é que com 5 minutinhos por mês você consegue investir bem, você vai lá e compra uma cota, você já está diversificado e você está investindo aí nas maiores empresas do índice Bovespa. Então, para você montar sua carteira de ações brasileiras, você pode investir nesse ETF, que é muito baratinho, a partir de R$ 10 você consegue comprar uma cota em qualquer corretor de valores e já investe em bolsa, em boas ações. Agora, se você não quiser investir por ETFs, você pode investir diretamente comprando uma ação de cada empresa. Aí você escolhe. Tem ações de empresas que custam 5, 10, 30, 50, 60, 100 reais, mas vale ressaltar que você vai ter que demandar mais um tempo de análise técnica, uma análise fundamentalista, para que você tome boas escolhas. E pode ser uma tarefa um pouco complicada. Então, investir na parte de ações brasileiras, você pode investir através de ETF. Tem esse ETF que é mais baratinho, mas tem um ETF BOVA11, que ele tem um valor um pouco mais de R$ 100, mas é o mesmo ETF, tem o mesmo desempenho, tem a mesma funcionalidade desse mesmo ETF que eu disse para vocês. Ou você pode simplesmente escolher as suas próprias ações. Vamos agora para ações internacionais. Por que é tão importante investir lá fora, investir em ações internacionais? Porque, pessoal, se você tivesse investido somente no índice Bovespa, você teria levado prejuízo. Porque o índice Ibovespa no ano de 2021, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de 2021, ele despencou 12%. Ou seja, se você tivesse alocado somente o seu dinheiro em um ETF que replicava o índice da Bolsa de Valores, você teria uma perda de desvalorização de menos 12%. E ao contrário do índice Bovespa, o índice da Bolsa Americana, que é o IVB11, nesse ano de 2021, valorizou 39%. E se você tivesse diversificado a sua carteira, 50% ações brasileiras, 50% IVB11, que é as 500 maiores empresas americanas, você já não teria tido uma rentabilidade negativa. Porque enquanto suas ações despencaram brasileiras, o ETF despencou, que replicou o índice da Bolsa, o ETF IVB11, que replica o desempenho das 500 maiores empresas, ele aumentou. Então, de certa forma, o dinheiro que você ganhou aqui compensou a perda que você teve aqui. E no longo prazo, isso faz com que a sua carteira tenha maior rentabilidade. E o ETF que eu gosto muito para expor em ações americanas é o ETF IVVB11. Ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, se as 500 empresas forem bem, esse índice tende a ir bem. Foi igual o que aconteceu em 2021, o índice IVVB11 se valorizou 39%. Então, se você tiver um dinheirinho para comprar uma cota de ETF IVVB11, você vai começar bem investindo no exterior. Mas se você não tiver esse dinheiro todo para comprar essa cota, porque é um valor um pouco mais salgado, se você tem menos, se você tem R$ 100 ou menos para investir, você pode se expor através de BDRs, que são recibos de ações negociados na Bolsa Brasileira. Vocês não precisam abrir conta fora. Na sua conta, da sua corretora de valores, você consegue investir tanto em ações brasileiras como também nesse ETF ou em B10 estrangeiros. E tem ótimos B10 cotados a menos de R$ 100 que você pode investir se expondo ao dólar, ou seja, a variação do câmbio. Se o dólar aumentar, você também ganha com isso tendo B10 ou o ETF. Então temos boas opções aqui, por exemplo, Facebook, um B10 de Facebook é praticamente a mesma coisa de você comprar uma ação de Facebook. Hoje está cotado em R$ 69,00. Temos também B10 de Disney na faixa de R$ 57,00, ou seja, muito barato para você poder investir em ótimas empresas. Você tem até mesmo os B10 de Nubank, que são cotados um pouco menos de R$ 10. Então, você investindo em B10 também é a maneira mais barata, se você não tiver R$ 293,00 para comprar o ETF. Se você tiver um dinheirinho a mais, você pode comprar um ETF IVVB11, que você vai estar investindo de forma muito bacana fora. E se você não tiver todo esse dinheiro, você pode começar comprando aí B10 de ações negociadas lá fora. E agora vamos aqui na parte de fundos imobiliários, ou seja, a gente quer também ter renda todos os meses pingando aqui na conta da nossa corretora.
E a gente pode fazer isso investindo um pouco hoje, para daqui a 30 dias a gente já receber uma renda, ou seja, dividendos, como se fosse aluguel de uma casa, de um apartamento. Temos renda todos os meses investindo em fundos imobiliários. Se a gente for pegar aqui o IFIX, pessoal, em 2021 ele teve um desempenho negativo de 2%, ou seja, não foi tão mal igual o índice Ibovespa. Mas por isso também que a gente não deve somente investir em fundos imobiliários, a gente tem que diversificar. Mas na parte de fundos imobiliários, como a gente tem pouco dinheiro para começar a investir, suponhamos que você tem menos de R$100 para começar a investir na parte de fundos imobiliários, você pode investir através de fundos, ou seja, os fundos imobiliários em si já é diversificado, porque dependendo do fundo imobiliário ele tem 2, 3 prédios ou galpões diferentes. Agora, o fundo de fundo, você vai comprar um fundo de fundo, ou seja, dentro desse fundo tem 30, 40, 60, 50 fundos imobiliários. É um fundo de fundo bem gigante que você em si vai estar diversificado bastante e ainda vai ganhar renda, vai ganhar dividendos por isso. Olha que beleza. E um desses exemplos poderia até ser o fundo de fundo RBRF11. É um fundo de fundo que está cotado hoje em R$67. Você já compra uma cota hoje e no próximo mês você já vai receber dividendos. Como o dividendo yield dele aqui é a média de 9,89% ao ano, ou seja, você vai receber uma média de um pouco menos de 1% de dividendo ao mês. Então já é uma forma de você se expor ao setor imobiliário, para que você possa começar com pouco dinheiro. Você já compra um fundo de fundo, tem vários outros exemplos de fundos de fundo que você pode investir, não precisa focar somente nesse, foi somente um exemplo, mas você já vai conseguir ganhar dividendo no mês que vem, você já vai conseguir diversificar sua carteira também e ter um pedaço em renda, para que pinga dinheiro na sua conta todos os meses. E agora aqui, a outra parte mais importante que a gente entra é a quarta parte aqui, que é em criptoativos, ou seja, de criptomoedas. Você que deve estar assistindo esse vídeo, talvez tenha ficado animado porque você viu que você pode começar a investir com pouco em ações ou fundos imobiliários. Mas em criptomoeda você pode investir com valor insignificativamente baixo. Hoje, na Binance, você pode investir em Bitcoin ou criptomoedas a partir de R$10. Você faz uma transferência para lá e você consegue comprar Bitcoin, Ethereum, qualquer tipo de cripto com R$10. Inclusive, vou colocar aqui uma sugestão de vídeo que eu fiz para vocês, mostrando o passo a passo como que você consegue investir, comprar e vender criptomoedas. Em 2021, para vocês terem noção, o Bitcoin teve um total de 93% de valorização e o Ethereum teve 469% de valorização. Olha que louco! Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente teria investimentos aqui convexos, ou seja, se você tivesse investido 5% da sua carteira em Bitcoin e Ethereum, ou até mesmo 10%, esses 10% teria virado 20%, 25%, ou talvez 30%, ou até mais, porque dependendo da posição que você tivesse, Bitcoin valorizou 100%, ou seja, dobrou de capital. Ethereum valorizou quase 500%. Então, o investimento convexo é isso. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro em uma classe de ativo, principalmente em criptomoeda, que é um ativo ainda que é bem volátil, mas você colocando 5 ou 10%, se ele tiver um bom desempenho ao longo dos anos, ao longo do ano que vem de 2022, esses 5 ou 10% da sua carteira pode se tornar 20%. Ou seja, o prêmio de investir nesses ativos é muito maior, mas também o risco é muito maior. Então, por isso que você deve ter cuidado na hora de investir. Então, na parte de criptoativos, pessoal, é muito interessante. Eu gosto de investir diretamente em uma exchange, mas você também pode escolher investir em ETFs na Bolsa de Valores. Tem o Hash11, por exemplo. E em 2022, eu pretendo aumentar um pouco mais das minhas posições aqui em criptoativos, principalmente, pensando ali nos princípios do quanto que o Bitcoin e o Ethereum são moedas que são bem interessantes. Acredito que vai ter um grande percentual ainda maior lá na frente. Então eu quero estar exposto, quero também surfar um pouco dessa onda. E essa carteira, pessoal, diversificada é visando porque o ano de 2022, como vocês já sabem, é um ano de eleição no Brasil. Então ter todo o seu dinheiro somente no Brasil pode ser um pouco complicado, porque provavelmente a Bolsa Brasileira vai sofrer um pouco, porque ano de eleições a bolsa vai subir bastante, vai cair bastante. E aí que vem a parte um pouco de se preocupar com criptoativos e investimentos internacionais. Porque investimentos internacionais, seja investindo em ETFs ou B10, você está se expondo ao dólar. E nesse momento é onde que o dólar sobe bastante e você também pode ganhar com a valorização do dólar. Criptoativos também você pode deixar ali a cotação em dólar. Eu gosto de deixar aqui as criptomoedas
como parte dos investimentos internacionais. Então é muito simples agora a gente dizer que deixar todo o dinheiro no Brasil porque vai ter eleições, mas a gente sempre preparando a nossa carteira, porque como eu disse para vocês, a bolsa em 2021 não foi muito bem, mas a bolsa americana foi muito bem. Então a bolsa americana ajudou bastante a segurar sua carteira. Criptomoedas foi ótimo. Quem tinha 5% fez 10, 15, 20. Segurou bastante também, você ganhou dinheiro. Fundos imobiliários não foi muito bem, mas sempre paga rendinha ali por mês. Todo mês pinga aluguel. Então, de certa forma, você já consegue se expor de forma simples. Pensando nesse cenário aí para 2022, a gente tem que ter muito cuidado e por isso diversificar, não somente deixar nosso todo o dinheiro no Brasil. Após eu ter mostrado para vocês aqui alguns exemplos onde você pode investir o seu dinheiro em 2022, principalmente pensando com pouco dinheiro, vamos fazer a soma aqui dessa carteira para ver quanto que vai dar o total dessa carteira montada pensando aí para 2022. Na parte de ações aqui a gente tem o ETF BOVX11. Esse ETF hoje está cotado em R$10. Então vamos supor que você vai comprar 10 cotas aqui desse ETF. Você vai ter um valor investido de R$105 em ações brasileiras através do ETF. Investimentos internacionais, você pode começar pelo ETF IVVB11. Mas se você tem pouco dinheiro, você pode investir pelo BDR, beleza? Fica a critério de vocês. Então vamos aqui comprar uma cota de ETF IVB11 nas ações internacionais, aí 293. E na parte de fundos imobiliários, suponhamos que você vai comprar uma cota do fundo de fundo que eu disse para vocês, RBRF11, que custa R$67. E na parte de criptoativos, R$20 em Bitcoin. Então vamos somar aqui o valor total, deu um total de R$485 essa carteirinha aqui que a gente montou. Lembrando que isso aqui é somente um exemplo. Se você não tem todo o dinheiro para começar a investir, você pode começar a investir apenas no ETF brasileiro de ações brasileiras, como eu disse para você, que custa somente R$10. E depois, quando você tiver mais dinheiro, você vai começar a diversificar. Se você tem R$100 para investir por mês, vai montando aos poucos, vai comprando ETFs aos poucos, 1, 2, 3 cotas, até você conseguir devagar montar a sua carteira bem diversificada. Pessoal, deixa aqui nos comentários qual o investimento que você acredita que mais vai bombar em 2022. Qual o investimento que você pretende investir aqui. Deixa o seu comentário que eu quero saber qual é a opinião de vocês. Beleza, pessoal? Espero eu ter ajudado bastante vocês aqui com esse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho aqui para vocês. Curte nosso vídeo, ajuda bastante a gente. E um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo e tchau!